Vamos conversar então sobre as comunidades quilombolas. Afinal, o que é uma comunidade quilombola? Para a gente entender um pouco mais sobre o que é uma comunidade quilombola, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo sobre aquilo que a gente ouve de forma muito superficial, muito rápida, que foi a escravidão no Brasil, que durou mais de 300 anos. Uma instituição cruel, né, iniciada ali em 1530, entre os séculos 16 e 17, e foi um sistema que veio para substituir, né, os indígenas, que eram os nativos da terra. Então, com a colonização, os portugueses chegam aqui, os primeiros a sofrer são os indígenas, e aí depois são substituídos pelos escravos que vinham em navios negreiros para o Brasil. Alguns já faleciam por conta das condições desumanas ali nos porões dos navios, e quando chegavam aqui ainda sofriam uma separação, porque uma vez que separava os escravos, se dificultava a comunicação entre eles, e com isso, para os colonizadores, era uma forma de coibir as fugas, tá? Então, a mão de obra escrava atendia aos desejos dos colonizadores quanto ao trabalho braçal, né? Então, os escravos sobreviviam, né, num sistema que era completamente desumano, porque tinha a questão dos troncos, né, as várias chicotadas que recebiam, a alimentação precária, não eram vistos como humanos. Tanto é que na Constituição de 24 não se podia nem estudar, os descendentes de escravos não podiam estudar porque não eram considerados cidadãos, né? Então, as negras que eram forçadas, né, que eram abusadas, e aí também nós podemos ver a questão aí da miscigenação, né, e eram os bastardos, né? Então foi muita crueldade, né, um sistema completamente desumano, né, cruel mesmo, né? Então a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalho escravo no nosso país associa-se com a cor da pele. Então hoje você ouve falar sobre o trabalho escravo, você ouve falar trabalhos análogos à escravidão. Então, se hoje você consegue perceber que esse trabalho análogo à escravidão está associado a nenhum tipo de assistência, a pessoas que dizem que comem comida que já pereceu, né? Você vê a estrutura ali de onde estão ou são encontrados esses trabalhadores. Então você imagina na época da escravidão, a tortura, a dor, o abandono, né? Ao psicológico. Então, esses negros, querendo fugir desse sistema cruel, desumano, eles fugiam e aí formavam os quilombos. Por assim foram surgindo os quilombos. E você pode perguntar, mas existem quilombolas em todo o Brasil? Sim. Praticamente em todos os estados brasileiros, com exceção do estado de Acre e Roraima. Mas em todos os outros estados tem a presença de quilombolas. Gente, eu estou gravando no quilombo, então é natural né, acontecer isso. Enfim, então fugiam, começavam a formar os quilombos, e uma vez que eles fugiam, eles voltavam para resgatar os seus irmãos que ainda estavam ali sofrendo. Quando chegou a abolição da escravatura aqui em 1888, que foi quando foi assinada a Lei Áurea, né, e o Brasil, infelizmente, foi o último país a aderir, né, à abolição da escravatura, os quilombolas foram abandonados, né, os negros foram abandonados à própria sorte, sem nenhum tipo de assistência, sem saúde, sem educação, sem moradia digna, sem terra, sem nada. Porque até os imigrantes que chegaram depois, eles receberam terra para constituir suas famílias, para prosseguir suas vidas, mas os negros não tinham direito
E ainda hoje, embora esteja na Constituição, embora tenhamos várias leis, embora tenhamos vários decretos, continuam sem nenhum tipo praticamente de assistência. Então, ainda hoje, os quilombolas, que são descendentes de pessoas que foram escravizadas, precisam lutar pela sua sobrevivência. Ainda hoje, a nossa cor, a nossa melanina, está associada a tudo que é ruim. Né? É o vagabundo, é o malandro, é o assaltante, é a questão da sexualidade aflorada. Então, tudo. E aí, por conta disso, também existem muitas pessoas, embora sejam pretas retintas, não querem se assumir como pretas. Porque a nossa melanina parece ser um castigo. E eu vejo como um bênção. Deus foi caprichoso quando nos criou. Desde o nosso cabelo enroladinho, que é um detalhe assim, que eu acho magnífico, quanto a nossa cor, a nossa melanina. Mas nós vamos continuar conversando no próximo vídeo sobre a questão da preservação da cultura dos quilombolas. Conhecer também um pouco mais a respeito disso. E lembre-se, tem quilombolas em todas as 5 regiões do Brasil. E você pode obter mais informações no site do Comovirão e no Instagram também do Comovirão, que é administrado pelo meu amigo Alisson Medeiros. Lá tem todos os dados, tem um top 8, né, que são os 8 estados com maior presença de comunidades quilombolas, que nós temos lá Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Alagoas, Piauí e Goiás. O censo do IBGE de 2022, que foi a primeira vez que os quilombolas foram recenseados, trouxe o dado de que no Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas. Tem sempre uma comunidade quilombola pertinho de você. Deus abençoe.